O destino de Carla Zambelli entra na sua etapa final. Ministros do STF já pacificaram que ela será cassada pelo tribunal, no mínimo, ou seja, Zambelli também tende a ser presa. E eu vejo que essa situação com a Zambelli é uma espécie de teste para a preparação da prisão do Bolsonaro. Eu acredito que Zambelli poderá ser presa até mesmo antes do ex-presidente. E o STF pode fazer isso para testar os ânimos da população com o Zambelli para depois ver o que vai acontecer com o Bolsonaro. E na minha opinião, ninguém no bolsonarismo vai sair em defesa de Zambelli, porque eles querem que ela seja punida. E eu vejo que alguns também querem que o Bolsonaro seja preso. Na sua opinião, quem vai ser preso primeiro? Bolsonaro ou Zambelli? Você acredita que o STF vai usar o caso de Zambelli para testar a população antes de prender o Bolsonaro? E mais ainda, o bolsonarismo quer que a Zambelli seja cassada? Se você quer a prisão dela, deixa o seu like e se inscreva no canal. A avaliação dos ministros no STF é de prisão, ou melhor, de cassação da Carla Zambelli. Então eu estou tão ansioso para ver Zambelli atrás das grades que eu já estou falando de prisão. Mas não, o Robson Bonin da revista Veja trouxe a informação de que o entendimento nos ministros do STF é que ela vai ser cassada, porque Zambelli já se tornou ré por conta daquele episódio grotesco que ela saiu correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo com uma pistola nas mãos e até teve tiro pro alto. E agora ela está processando a pessoa que ela perseguiu e quase tirou a vida dele. Porque numa situação ali de estresse, armas, qualquer coisa poderia ter acontecido. Então ela já virou ré sobre esse caso e a pena provável é a cassação. Mas é muito possível que ela também seja presa. Se Zambelli for cassada, vai acontecer aquilo que o Congresso espera que aconteça: a cassação de Zambelli pelo Judiciário. Porque, de um modo vergonhoso, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não puniu Carla Zambelli com a perda do mandato. Deveria ter punido, mas ficaram com medo de abrir prerrogativas futuras e transformaram o Conselho de Ética do Congresso numa verdadeira piada. Aí agora o Arthur Maia, presidente da CPI, fica reclamando: ah não, isso aqui virou uma palhaçada, eu não tenho controle. Claro, Conselho de Ética não funciona, não tem como mesmo controlar. E eu vejo que esse cenário de cassação de Zambelli não vai ter nenhuma solidariedade, inclusive para o Bolsonaro. Eu vejo que a cassação de Zambelli e do Bolsonaro não vai ter nenhum tipo de solidariedade. Porque eles querem, a extrema-direita quer a cassação, tanto da Zambelli quanto do Bolsonaro. E se tiver prisão, melhor ainda, porque há muitos votos em jogo. Carla Zambelli teve mais de 600 mil votos. Foi a deputada bolsonarista mais votada no estado de São Paulo. Se o Eduardo Bolsonaro não sair como candidato ao Senado em 2026, ele pode sair de novo como deputado federal. Então ele pode querer pegar esses votos da Zambelli. Zambelli saiu de 40 e poucos mil votos em 2020 e 2018 para mais de 600 mil. Então ela é a principal representante do bolsonarismo e tem muito voto em disputa. Votos estes que poderão ser absorvidos, capturados por outros parlamentares do PL, outros candidatos. E a própria prisão do Bolsonaro libera o espaço para Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e outros eventuais postulantes ao bolsonarismo. Então eles vão simplesmente fazer uma solidariedade até a página 1. A página 2 já não tem mais. Porque todos esses bolsonaristas vão estar de olho nos votos, tanto do Bolsonaro quanto da Zambelli. Romeu Zema, por exemplo. Romeu Zema fez uma homenagem ao Bolsonaro, deu a ele o título de cidadão de Minas Gerais, mas na primeira oportunidade que ele vai ter, Zema vai empurrar Bolsonaro da beira do abismo e vai fechá-lo dentro da prisão. Porque o Bolsonaro solto atrapalha o Romeu Zema, que tem pretensões de liderar o bolsonarismo, para disputar em 2026 a presidência da República, colocando o Senado como plano B. Então essa história, esses afagos do Zema ao Bolsonaro, na verdade, é simplesmente de olho nos votos que o Bolsonaro vai deixar. E se ele for preso, o caminho está completamente aberto, tanto para o Bolsonaro, ou melhor, tanto para o Tarcísio quanto para o Romeu Zema. Você está pensando o seguinte: mas o Valdemar Costa Neto defendeu a Carla Zambelli e tem atuado nos bastidores. Você está completamente correto. Bela Megali trouxe essa informação de que o Valdemar Costa Neto, que antes estava muito reticente, não queria defender Zambelli, mudou a sua posição e agora atua nos bastidores para tentar reverter a cassação de Zambelli, que é dada como certa. Valdemar Costa Neto não vai conseguir fazer isso. Ele não tem a mínima possibilidade de reverter essa cassação. No Congresso ele conseguiu, mas no STF não vai rolar.
O Valdemar Costa Neto, segundo a Bela Megali, ele teme que a cassação da Zambelli possa abrir espaço para que outros integrantes do PL também sejam cassados, como Nicolas Ferreira e também o Eduardo Bolsonaro. Os dois poderiam ser cassados. Além disso, o Valdemar Costa Neto não queria se indispor com uma candidata que tem quase 1 milhão de votos. Eu vejo que esses dois argumentos usados, trazidos pela Bela Megali, são furados. O que o Valdemar Costa Neto teme mesmo é uma delação premiada da Zambelli no caso do Walter Delgatti, ou algum tipo de imputação no caso do Walter Delgatti. Porque o Delgatti falou no depoimento na semana passada e apresentou provas que ele teria recebido 40 mil reais da Zambelli, 16 mil em dinheiro e o resto tudo, 16 mil em transferência e o resto tudo em dinheiro. E ele mostrou os comprovantes. O Delgatti participou de uma reunião com o Zambelli, com o Bolsonaro e também com o Valdemar Costa Neto. Então o Costa Neto teme que no próximo depoimento que vai ser prestado pela Zambelli agora em setembro, ela possa apontar dedos. E nessa de apontar dedos, um dedo pode sobrar para o Valdemar Costa Neto, porque o dele está na reta. O próprio Delgatti confirmou em entrevista, ou melhor, em depoimento à comissão, à CPI dos atos antidemocráticos, que o Costa Neto esteve na reunião. Então o Costa Neto vai sim ser investigado. E o Bolsonaro está encalacrado nessa situação e há um temor que haja uma delação contra o Bolsonaro também. Porque o PL está num caminho sem volta, apostou todas as fichas no Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro seria muito ruim. Então a proteção do PL à Zambelli visa também evitar uma delação premiada. Ou uma delação dela com o Bolsonaro, uma confusão, qualquer coisa do tipo. O Bolsonaro precisou romper o silêncio que foi aconselhado pelos advogados, fique quieto, não fale nada da Zambelli, porque a própria o ameaçou. Ameaçou o Bolsonaro e ameaçou também o Valdemar Costa Neto. Em entrevista ao Salão Verde, na Câmara dos Deputados, Zambelli falou que o Bolsonaro não teve nada a ver com isso, mas houve a reunião. Ou seja, não teve nada a ver com isso, mas eu tô te protegendo, mas eu tenho informações e eu posso colocar no seu Lulu e você pode ficar sem andar. Então fique esperto, porque você já tem problemas demais na justiça, demais, e nós podemos piorar ainda mais os seus problemas. Bolsonaro falou de Zambelli, mas falou com distância. Uma distância segura para não se envolver e não se lamear, e muito menos para romper, porque ela pode apontar o dedo. Uma delação está no radar do Delgatti. E por que não uma delação da Carla Zambelli? O advogado do Walter Delgatti falou, olha, sim, nós estamos negociando uma delação. Tem muita coisa que pode ser falada ali. Ele vai ter que provar tudo, vai, com toda certeza. Mas tem muita coisa que o hacker de Araraquara pode aprontar contra, não pode nem ser contra o Bolsonaro, mas pode ser contra a Zambelli direto. Esse caso do Delgatti é o mais complicado de todos, pelo menos era até os episódios do Mauricídio, porque isso na visão dos advogados, porque ninguém sabe o que o hacker falou com a Zambelli. Então ele pode delatar a Zambelli e a Zambelli delatar o Bolsonaro para se livrar. É uma situação muito cabeluda e encalacrada. Por isso que eu vejo que o STF vai testar o ânimo da população com a prisão da Zambelli para depois ver o que vai acontecer com o Bolsonaro. Pelo menos esse é o meu entendimento.